Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Estamos aqui para mais uma devocional e nessa devocional de hoje, queridos, eu quero falar com os irmãos sobre uma inesgotável fonte de poder. E onde se encontra essa fonte de poder, pastor? A fonte do poder que eu quero falar com você nessa nossa devocional de hoje, a fonte desse poder chama-se oração. Isso mesmo, meu querido, minha querida, oração. A oração é algo extraordinário, a oração é maravilhosa demais. A oração é algo que mantém a comunhão do cristão viva com o seu Deus. A gente mantém um laço estreito de comunhão com Deus quando nós oramos. E além de toda essa comunhão, das bênçãos e as maravilhas que podemos extrair dessa comunhão, a oração também é uma fonte de poder inesgotável. Nós vemos Deus trabalhando, agindo através da oração. Amém? E para falar dessa fonte de poder chamada oração, eu quero compartilhar com você uma fala de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 22, Jesus disse assim: "E tudo o que pedirdes na oração crendo, o recebereis." Olha o que Jesus disse. "E tudo o que pedirdes na oração crendo, o recebereis." Isso é maravilhoso, irmãos. Jesus está prometendo que se você crer nele, confiar plenamente nele e rasgar o seu coração, abrir o seu coração diante dele em oração, ele está apto, está pronto para te responder, para fazer aquilo que você está pedindo ali com fé, com confiança. Então nós vemos aqui que a oração de fato emana do poder de Deus, né? O poder de Deus, ele está na oração, e nós vemos um Deus que age com base na oração do seu povo. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E eu quero contar aqui rapidamente para você, que está me ouvindo nesse momento, uma ilustração que fala exatamente dessa fonte de poder que é a oração. E é interessante essa ilustração. Ela diz assim: um pastor na Inglaterra contou aos seus filhos pequenos sobre uma missionária chamada Prince, que saiu de sua igreja para trabalhar no Sri Lanka. Ele contou sobre as muitas dificuldades que ela encontrou ao chegar àquele país e como frequentemente se via diante de serpentes venenosas. Um dos filhos daquele pastor, Fred, de 5 anos, não parou de pensar sobre os répteis perigosos que a missionária enfrentava ali naquele país distante. Aquilo ficou incomodando aquela criança de 5 anos que ouviu seu pai falar a respeito de toda a luta daquela missionária. Naquela noite, durante sua oração, na hora de dormir, seu pai o ouviu dizer agitado: olha o que essa criança disse. Ó Deus querido, por favor, cuide da missionária Prince, livre-a agora daquelas serpentes e que nenhuma cobra venenosa possa picar a missionária. Em o nome de Jesus, amém. O poder da oração intercessora da criança foi constatado poucos dias depois. Quando a missionária estava retornando de uma reunião no domingo, deparou-se com uma pequena, mas muito venenosa serpente que, equilibrada e com a cabeça levantada, se preparava para o ataque bem no centro da rua diante dela. Então, de repente, sem razão aparente, a serpente fugiu para o mato. A missionária agradeceu muito ao Senhor pela libertação. Alguns dias mais tarde, ela recebeu uma carta de seu pastor que dizia: o pequeno Fred nunca se esqueceu de orar por você. 2 domingos atrás, ele pediu fervorosamente ao Senhor para livrá-la das serpentes. Ela lembrou que foi exatamente o dia em que quase foi morta no caminho de volta para casa, pois correu o risco de ser picada por uma serpente. Queridos, olha que história, né? Nós podemos ver que grandes coisas acontecem provenientes de momentos de oração.
né? Grandes coisas acontecem nesses momentos provenientes da oração. Quando apresentamos nossas lutas, nossas dificuldades, nossos planos e nossos anseios diante do Deus que tudo pode, a mão do Senhor, meu amado, minha irmã, se move e os resultados logo podem ser verificados. Nós podemos perceber os resultados do agir de Deus através de uma oração sincera, uma oração feita com fé. Muitas aflições, nós podemos dizer, né, que muitas aflições elas seriam evitadas e muitas bênçãos seriam experimentadas se não procurássemos vários atalhos, vários caminhos antes de apresentar diante do altar do Senhor os nossos problemas. Nós não estamos livres de problemas, nós não estamos livres de aflição. E muitas vezes, ao invés de levarmos a Deus as nossas aflições através da oração, de fazermos uso dessa fonte de poder que é a oração, uma oração feita com fé, muitas vezes nós nos esquecemos e buscamos atalhos, recursos e solução para muitas coisas por outro viés. E nós temos um Deus, né, que nos prometeu e segue nos prometendo que tudo o que pedirmos na oração, crendo, nós receberemos. Então nós vemos aqui o poder de Deus sendo manifesto através da oração de um povo com o coração quebrantado diante do Senhor. E nós precisamos fazer jus da oração, nós precisamos aprender a orar mais, queridos. A buscar a Deus cada vez mais através da oração, rasgando nossos corações diante do Senhor. A palavra de Deus, ela nos adverte, ela diz para nós de uma forma muito clara: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei qual é a sua luta, se você está passando por algum problema, eu não sei se você tem o hábito ou não de orar, mas eu quero dizer para você: faça jus desse poder, dessa fonte de poder chamada oração. Nós precisamos orar mais, eu preciso orar mais, nós precisamos buscar mais uma comunhão com o Senhor e desfrutarmos do poder, da glória que Deus tem e quer manifestar em nosso favor através da oração. E eu te pergunto, será que realmente estamos buscando a Deus em primeiro lugar? Será que realmente estamos orando, colocando diante de Deus as nossas orações e a nossa petição, orando uns pelos outros? Uma criança orou com o seu coração aqui quebrantado diante de Deus por aquela missionária e Deus trabalhou, Deus livrou aquela mulher. Faça jus da oração, confie no Senhor, ore. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar. E nós temos à nossa disposição esse viés, esse caminho para recebermos de Deus aquilo que só Ele tem para nos dar. E muitas vezes nós desperdiçamos essa oportunidade, oramos pouco, não oramos. Vamos orar mais, irmãos, precisamos orar mais, eu preciso orar mais, nós precisamos buscar mais uma comunhão plena com o Senhor, precisamos lembrar-nos dos problemas dos outros, orar uns pelos outros. A exortação da palavra do Senhor é para orarmos uns pelos outros e orarmos com fé de que nós vamos ver a glória do Senhor. A oração é uma fonte de poder magnífica. Quantas coisas Deus tem feito através da oração de uma igreja que está de joelho, que está clamando, que está buscando. Então lembre-se de orar pelo seu pastor, pela sua igreja, a situação em que o país está vivendo, pessoas enfermas com problemas físicos, mas também com, irmãos, inúmeros problemas espirituais. E nós precisamos nos lembrar, ter o nosso coração movido, assim como esse pequeno Fred da nossa ilustração teve e orou pelaquela missionária, e Deus ouviu aquela oração e livrou aquela mulher. Quantas pessoas talvez não estejam nesse exato momento dependendo de você como igreja, que você ore, que você interceda, que você clame. Talvez pessoas que estão mais próximos de nós do que nós podemos imaginar, até nós mesmos, orarmos até por nós mesmos, pela nossa própria vida, mas buscarmos a Deus, orarmos. Tiago 5,16 diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Nós veremos a glória, a manifestação do poder de Deus à medida que orarmos cada vez mais, irmãos. E eu sinto uma extrema necessidade de orarmos, eu sinto necessidade própria de orar mais. Nós precisamos orar mais, é aquilo que eu digo, nossas orações muitas vezes são medíocres diante do Senhor. E precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia.
e olharmos à nossa volta e nos lembrarmos de todos aqueles que estão sofrendo, carentes de uma oração. Jesus prometeu que Ele ouvirá. Ele está apto a ouvir e responder nossas orações. Segundo a Crônicas 7,14 ainda diz que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face. Precisamos buscar a face do nosso Deus em oração. Quando fizermos isso, seremos respondidos. E tem muita gente, muitas pessoas e até nós mesmos dependendo de uma igreja, de um povo que ore mais. Ore mais. Precisamos orar mais uns pelos outros. Lembrar-nos cada vez mais da situação de luta, de pesar e de desespero em que os homens e toda a humanidade têm caminhado. Vamos orar, igreja. Vamos pedir a Deus que abra o nosso entendimento e nos mova através do seu Espírito por esse viés da oração. Tome posse desse poder que Deus te deu de orar e ter a tua oração respondida. Então ore, lembre-se de que muitas pessoas estão dependendo desse ato da igreja, desse ato do povo de Deus. Orar uns pelos outros, crendo que o nosso Deus é fiel e poderoso para fazer e nos responder. Amém? Que Deus te abençoe e que você seja movido pelo Espírito Santo de Deus a orar cada vez mais, a buscar mais a presença do Senhor, lembrando-se de todas as pessoas que estão sofrendo, não somente da sua própria vida, mas lembre de orar uns pelos outros, pela igreja, por mim, por todos nós. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Amém? Vamos falar com Deus, vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, nós te damos graças, ó Senhor, pela tua fidelidade, o teu amor e o teu cuidado. Pedimos as misericórdias do Senhor, elas são as causas de não sermos consumidos. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a orarmos mais, a nos lembrarmos mais, ó Deus, da necessidade alheia. Senhor, faça de nós uma igreja que tem um coração voltado para a prática da oração. Faça de mim um homem voltado para a prática da oração, Senhor. A oração é o único caminho, Senhor, que nos aproxima do Senhor. A oração, Senhor, é uma comunhão plena contigo. E, Senhor, quando oramos com fé, quando buscamos essa presença, quando nos quebrantamos diante do Senhor, o Senhor responde às nossas orações. Ah, Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Pai, a orarmos mais. Tira de nós a frieza, o medo, a angústia, Senhor. Olha para o teu povo, olha para a tua igreja, olha para os necessitados, para os enfermos, para os aflitos, ó Deus. Olha, Deus, para o tempo em que estamos, ó Deus, um tempo difícil, Senhor, de muita frieza, de muito afastamento dos caminhos do Senhor, um tempo, ó Deus, de abandono, um tempo de apostasia, um tempo de tanta luta e trevas sobre a face da terra. Nós clamamos, ó Deus, pelas tuas misericórdias. Manifesta o teu poder, ó Deus, sobre a face da terra. Manifesta o teu poder sobre a tua igreja. Lembra-te, Senhor, de que nós somos pó, miseráveis homens e mulheres que somos, dependentes totalmente da tua graça e da tua infinita misericórdia. Dai-nos um coração voltado para a prática da oração, Senhor. Dai-nos um desejo, um temor, ó Deus, ao teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprirmos os desígnios, a vontade do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude a olharmos mais para a necessidade dos homens, das pessoas, e colocarmos diante do altar do Senhor a vida dessas pessoas em oração, em clamor, ó Deus, em súplica, crendo que o Senhor é fiel e poderoso para fazer muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar, Senhor. Deus poderoso, muito obrigado por tudo. Edifica a tua igreja, abençoe o teu povo, nós somos a tua igreja. Abençoe cada irmão e irmã que está meditando na tua palavra nesse momento e orando junto comigo, Senhor. Entre nesses lares, abençoe essas casas, abençoe esses homens e mulheres, seus filhos, ó Deus. Derrama sobre nós toda a sorte de bênção do Senhor. Supre, Deus eterno, todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E perdoa-nos, Pai, porque somos falhos e pecadores, mas a tua graça nos basta, Senhor. Muito obrigado por tudo, é no teu santo nome, Jesus Cristo Nazareno, que nós oramos, com perdão dos nossos pecados e com gratidão em nossos corações. Amém? Que Deus te abençoe, meu amado, minha amada. Fiquem na paz do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço.